fazer o que traz paz a ela e transmitir paz para as pessoas através da moda, coisa que eu pouco amo, entendeu? Então você era servidora pública e hoje você tá empreendendo? Na verdade, assim, eu me formei muito nova, enfermeira. Eu tinha prestado um concurso público, né, na faculdade ainda. E aí eu me formei, falei, agora eu vou descansar, porque eu estudei muito. É a venda, né? Do orgulho. Exatamente. Que acaba tampando. E você não teve. Você foi muito... você foi assim, ó, simpática. Você foi carismática. Você foi educada. Você foi super aberta. E eu achei muito bacana. E aí você entendeu? Eu falei assim, cara, eu preciso convidá-la. E eu carregar essa bagagem nas costas. E tendo que ir trabalhar infeliz. E aí o ápice de tudo foi, no momento de atendimento com o paciente, eu tive uma crise de pânico. Quando você coloca amor e bondade naquilo que você faz, a entrega é diferente. Cara, sou eu. Porque quando eu faço alguma coisa, eu vou ali, eu dou o meu melhor. Tudo que eu faço é muita energia que eu coloco. E aí, de repente, eu falei, gente, quando eu era adolescente, eu falava que eu queria ter uma loja de roupa. E as coisas estão caminhando pra isso. Você pode até ter sucesso por um tempo, mas ele não se sustenta. Porque se você não tiver claro quem você é e pra onde você quer ir, as coisas não fluem. Empreendedorismo te coloca de frente com você todo santo dia. Eu me chamo Eliane, né? Sou casada, tenho uma filha de 8 anos e meu maior hobby é viajar. É uma das minhas grandes paixões. Viajar, tempo com a família, cinema, eu amo demais. Tô sempre lá. E restaurante, eu adoro comer também. Hoje eu quero trabalhar transformando a vida de mulheres através da moda, com posicionamento de imagem. E principalmente fazendo com que essas mulheres tenham coragem de fazer uma transição quando elas não estiverem mais felizes no que elas estão fazendo. O que faz o seu trabalho ser único? A minha entrega ela é muito genuína. Se as pessoas falassem sobre a Eliane daqui 10 anos, como você gostaria de ser lembrada, o que você gostaria que elas falassem? Alguém que sabe dar conselhos. Alguém que realmente ajuda, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E eu também quero que elas lembrem de mim como uma pessoa boa. Acho que isso é muito importante. O grande propósito dessa super empreendedora que eu tenho aqui na minha frente é fazer o que traz paz a ela e transmitir paz para as pessoas através da moda, coisa que eu pouco amo, entendeu? Vocês vão saber qual que foi a história que a gente se conectou depois dessa apresentação. A expectativa que ela tem aqui nesse momento com a gente é que agora tá sendo um grande momento de ato de coragem pela exposição. E ela acredita que a partir de agora existe aí uma possibilidade de até escalar a marca que ela trabalha. Ai, que delícia, meu Deus do céu! O legado que ela quer deixar aqui para você, empreendedor, que tá começando, e para você, principalmente mulher, que quer ir pro empreendedorismo no ramo da moda, é ter coragem e principalmente estar em movimento. E aí eu não ia ler essa parte, mas eu achei tão forte que eu faço questão de trazer aqui para vocês. O maior desafio que ela passou na vida dela foi tomar a decisão de sair do serviço público. Foi muito sofrido e muito difícil, pois ela havia ficado sem receber o salário mensal. E aí a maior dor era de sair do serviço, pois ela tinha certeza que ela não ia mais receber o X e ela ia começar a empreender do absoluto zero. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Empreendedorismo na Prática! Obrigada, que alegria Eliane, estar aqui. Vamos contar pra esse povo como a gente se conheceu? Vamos. Quer falar? Quer iniciar? Pode contar. Porque eu quero saber o que você sentiu quando você recebeu a minha mensagem. Olha, já começamos bem. Foi assim, errei. Faltou alguma coisa ali que não... Errei na comunicação. Errei na forma de divulgar, né? E durante a conversa a gente vai ver que eu errei várias vezes.
Muitas vezes. E é isso, a gente tá num constante tentativa e erro-acerto. E como que foi você se sentir, né, errando, mas automaticamente receber o convite para participar do nosso programa? Foi uma bênção. Por quê? Porque eu tenho muita dificuldade de aparecer na minha loja, né? De aparecer nos stories, de falar um pouco de tudo que aconteceu. Tenho muita dificuldade. De ser a parte humanizada da sua marca. E eu já tava pensando nisso, isso é uma coisa que já vinha de muito tempo. Muita gente falando pra mim, você precisa dar sua cara lá, você precisa aparecer, as pessoas precisam conhecer sua história, para elas poderem se conectar com você, né? E aí, quando você veio, eu falei, bom, é agora. É agora. É uma oportunidade. Foi uma oração que eu fiz e veio a resposta rápido. Dale, meu Brasil empreendedor! Agora eu vou contar pra vocês qual foi a história, gente. Olha só. Nem sei como eu começo, mas eu vou começar. Tá. Gente, eu sou uma grande fã do digital, como vocês sabem. E eu não sou fã apenas de criar os negócios, criar as ideias, movimentar aqui, né, o marketing digital como um todo, trabalhar com infoprodutor, criar as nossas soluções aqui para o mercado digital. Eu sou uma consumidora, entendeu? Do digital. Então, o tráfego pago pra mim é uma benção, porque daí eu compro uma coisa só de uma loja, de um evento que eu quero participar, e do nada começa a vir um monte de tráfego pago pra mim. Eu amo, né? Eu amo. E tem algumas lojas que eu já sou super cliente. E aí, a loja da Eliane apareceu no meu tráfego pago com uma roupa linda, mas eu não era cliente dela. Mas eu achei a roupa linda, eu comprei a roupa no e-commerce, tá? Entrei ali no anúncio patrocinado, sabe? Comprei a roupa, li o descritivo, falei assim, ai, que ótimo, vou testar, porque a roupa é linda, tal, não sei o que, beleza. E na imagem do anúncio da roupa, era uma blusa, não era blusa não, era uma túnica com uma calça de linho. Eu li todo o descritivo, não tava falando que só tinha uma peça ou outra peça, na verdade era pra mim o conjunto e eu comprei. E a hora que chegou a peça na minha casa só veio a túnica. Olha isso, Brasil. Eu entrei em contato com a loja pra ver realmente se não tinha extraviado, faltou a calça, porque às vezes, né, na hora de montar, acontece. A Eliane que me atendeu no WhatsApp, olha esse mundo empreendedor, meu Brasil. E aí na hora que ela me atendeu, eu falei assim, olha, eu queria ver se não vem a calça. Aí ela, não vem mesmo. Eu falei assim, poxa, então talvez o anúncio tá errado, porque dá pra ver a foto dos dois, mas não tá faltando, não tá falando que só vem um. Aí, gente, a gente se conectou. Olha isso, Brasil. Então assim, ó, cuidado você, tá? Se passar com o tráfego patrocinado pra mim e eu comprar, eu vou te convidar pra fazer parte do programa. E aí a gente acabou, né, se conectando, tendo uma parceria, tendo uma sinergia. Ela foi uma linda comigo, ela agradeceu o feedback, porque tem muita gente que fala, não quero, nem feedback. Tipo, vai direto pro Reclame Aqui. Na verdade, assim, tem empreendedor que é muito orgulhoso. E aí ele não olha, por exemplo, uma mensagem dessa de um cliente como algo positivo do, peraí, se ela tá falando alguma coisa, eu acho que talvez eu possa arrumar alguma coisa aqui. Não, vai direto pro orgulho, que nada a ver o que ela tá falando. É a venda, né, do orgulho. Exatamente. Que acaba tampando. E você não teve, você foi muito... você foi assim, ó, simpática, você foi carismática, você foi educada, você foi super aberta, e eu achei muito bacana, porque a hora que você entendeu que o descritivo, né, só não tava escrito, que só vem a túnica, blá, 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 e aí você entendeu, eu falei assim, cara, eu preciso convidá-la. Foi exatamente por isso. Nossa, eu agradeci imensamente. E aí, gente, agora ela tá aqui pra contar a história dela. Então, o que a gente vai falar nesse podcast é mundo da moda feminina. E aí eu quero saber por onde você quer começar. Porque eu já vi aqui que o nosso foco é moda para mulheres que viajam. Um look para cada destino. Mas eu sei que a tua história não é disso, por isso que eu li sobre o servidor público. Então você era servidora pública e hoje você tá empreendendo? Na verdade, assim, eu me formei muito nova, enfermeira, me formei em 2004, sei lá, 23 anos, 24, me formei muito nova. E em menos de uma semana eu tinha prestado um concurso público, né, na faculdade ainda. E aí eu me formei, tipo, eu falei, agora eu vou descansar, porque eu estudei muito. Sempre fui muito estudiosa. E aí eu falei, agora eu vou descansar um mês. E aí uma semana eu recebi o telegrama, pra assumir o serviço público. E eu falei, nossa, mas já
Eu me formei faz uma semana, então assim, comecei a trabalhar muito nova. E aí eu fui pro hospital público, né, que foi esse hospital onde eu fiquei Como enfermeira mesmo. Como enfermeira durante muitos anos. E a verdade é o seguinte, fui durante muitos anos enfermeira, trabalhei em vários hospitais, né, trabalhei no Oswaldo Cruz, trabalhei na oncologia do Sírio-Libanês, que foi lá que eu quase enlouqueci, né, então assim, é uma cobrança muito grande, né, então assim, durante muitos e muitos anos, eu fiz isso com, assim, entrega absurda e absoluta. Porém, tudo mudou quando, né, quando a minha filha nasceu, e aí eu tive que voltar pro hospital e deixar ela na creche. Ela tinha 6 meses. Então, assim, todo o processo de engravidar já foi muito difícil, né? Eu tinha ali um histórico de, olha, vai ser muito difícil você engravidar. Então, assim, tudo aconteceu de uma forma muito incrível. E aí, eu queria passar mais tempo com ela. Então, quando eu voltei, eu comecei a sofrer muito. Eu comecei a sofrer de verdade. Porque eu tinha que deixar ela na creche chorando aos berros e voltar pro hospital. Só que algumas vezes eu ia pro hospital e eu subia, né, porque a creche ficava dentro do hospital, chorando. E aquela angústia, aquele mal-estar, eu falava, poxa, eu queria tanto ficar com ela, eu queria ficar mais tempo com ela, né. E aí foi um sofrimento, né, foi um sofrimento muito grande. E aí o que aconteceu? Passou-se um ano, né, cada mês que passava, o sofrimento só aumentava. E até que chegou uma hora que eu falei, que eu saí de casa triste. Foi a primeira vez que eu saí de casa e eu chorei pra ir trabalhar. Isso, 18 anos trabalhando na área, com entrega total. Tipo, muita energia, 4 pós-graduação, trabalho fora, premiado. Trabalhei no projeto Genoma Humano do Câncer. Eu fui uma das poucas enfermeiras. Então, assim, um currículo brilhante, mas chegou uma hora que eu... Pra onde que eu tô indo? O que eu tô fazendo ali, né? Não faz mais sentido pra mim. E aí, junto com tudo isso, veio a culpa. Veio um sentimento de... O que tá acontecendo? Por que eu não tô mais conseguindo entregar com amor e, sabe, com toda a dedicação do mundo aquilo que eu faço? Então começou a ficar muito sofrido pra mim ir pro hospital, né? E aí, um pouco antes da pandemia, eu falei, vou fazer outra coisa. Né, vou fazer outra coisa, não quero mais, porque o que acontece? Você tá dentro de um serviço público, por exemplo, eu vou te dar 2 realidades. Você trabalhar no serviço privado como enfermeira é diferente, tem alguns hospitais que pagam muito bem. E aí eu fui pro Sírio-Libanês, eu vivi as 2 realidades. Eu vivi a realidade do serviço público, né, que é salário baixo, escassez, né, dificuldade de trabalho imensa, e eu falava, né, que eu ia pro luxo, porque assim, eu tava no Sírio de manhã e no hospital público à tarde. E era pesada, uma carga pesada. Quem trabalha na área da saúde trabalha muito, faz muito plantão. Por quê? Porque às vezes falta profissional, e às vezes você tem que se virar ali. E aí eu saía do Sírio, ia pra lá, e começou a virar uma bagunça. Porque carga, muito trabalho, muita cobrança. Bom, enfim. Minha filha nasceu, as coisas começaram a mudar, comecei a ficar mal, comecei a ficar muito mal de ir pro hospital. E eu não entendia por que aquela tristeza toda. Eu falava, meu Deus, eu quero fazer outra coisa, eu não quero mais ficar 12 horas dentro do hospital. E aí eu fui conhecer, eu lembro que eu fui conhecer a cidade do meu marido, na época era noivo, né? E é uma cidade que só tem lingerie lá. Chama Juruá, em Minas Gerais, não sei se você conhece. É incrível. Eu cheguei lá e eu falei, meu Deus, mas como assim? É muito barato. Eu vou pegar isso aqui pra vender. Então, no hospital. Eu vou pegar isso pra vender no hospital. Exatamente. Eu falei, já trabalhava, mas eu não queria mais ficar horas e horas lá dentro. Perfeito. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, nossa, eu vou levar pra vender. Aí ele leva. E aí eu fui em um monte de loja, peguei um monte de sacola, comprei um monte de lingerie e comecei a vender. E começou o negócio a dar certo. Então eu comecei com lingerie, na verdade, né? E aí eu fazia, sei lá, 5 plantões pra ganhar X e de repente eu olhei, falei, gente, como assim? Eu ganhei em 3 dias o que eu ganho no mês? Algo de errado não tá certo. Peraí, calma. Tem uma coisa aqui que não, como assim? E eu fiquei assim, né? Falei, não, vou profissionalizar o negócio. Porque eu não quero mais ficar 12 horas no hospital. Eu vou ficar 6 e vou fazer uma renda extra. Porque, na verdade, como eu sempre gostei de viajar, assim, eu vivia pra viajar. Era assim, eu ganho X, 80X é pra viagem, o resto me vira. Era assim, sabe? Então, assim, era viajar. Só queria saber de viajar, conhecer o mundo. E assim, quanto mais diferente,
da minha realidade, quanto mais diferente da nossa cultura aqui, melhor. Então eu queria ir pro Vietnã, eu queria ir pra Tailândia, pra China, eu queria ir pra esses lugares, assim. E como enfermeira de plantão em 2 hospitais completamente diferentes, um público e um privado, não tinha como viver essa realidade de vida, né? Não dava. E assim, tava muito desgastante pra mim. Perfeito. Né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei, não, vou vender. E comecei a vender. Deu super certo, comecei a vender. E eu levava na sacola, era muito engraçado, né? Que eu comecei a vender, eu enfiava tudo lá na sacola, deixava lá, as meninas compravam e pagavam, tudo certinho, beleza. E aí, eu falei, não, vou profissionalizar o negócio, né? E aí, começaram assim, mas você não tem camisa branca? Você não tem calça branca? E algumas clientes que compraram falaram assim, eu tô precisando de uma saia caramelo, você não tem, não? Eu, não tenho, mas eu vou conseguir. Espírito, né, já acendia ali dentro de mim. Eu não tenho, mas eu vou conseguir. E aí eu fiz a primeira compra de roupa, né, num dos fornecedores lá do Bom Retiro. Comprei, eu vendi tudo muito rapidamente. E o negócio começou a girar. E aí cresceu, né? Saiu da lingerie e começou a ir pra E aí eu roupa. comecei a ir pra roupa. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que a lingerie nem vendia mais, aí era só roupa. E aí eu tinha muito problema de troca. O sutiã serviu, mas a calcinha ficou pequena. A calcinha ficou pequena, mas e as lojas não vendiam separado, né? Só vendia o conjunto. Então eu comecei a ter muito problema de troca, muito problema de devolução. Não serviu, não quero. Eu falei, bom, então vou ficar só com a roupa. E a roupa sempre foi um sonho antigo. Sempre foi um sonho antigo de adolescente. Eu sempre falava, um dia eu vou ter uma loja de roupa. Um dia, quem sabe um dia eu não vou ter uma loja de roupa. Mas assim, tava lá perdido. Lá no meu consciente, sei lá onde tava, em algum lugar, né? E aí, de repente, eu falei, gente, quando eu era adolescente, eu falava que eu queria ter uma loja de roupa. E as coisas estão caminhando pra isso. E indo pro hospital, bem, assim, meu esposo tava chorando, né? Aí, isso 2019. Chegou 2020, a pandemia. Eu já não tava nada feliz. Nada feliz. Minha filha pequenininha, devia ter 3 aninhos nessa época. Veio a pandemia. Mas aí você não tava feliz há 3 anos já. Já. Eu arrastei toda aquela minha infelicidade por 3 anos. Entendi. Foi mais, na verdade. Você vai entender agora. Chegou a pandemia, com aquele caos. Eu tava de férias, eu lembro que eu tava no hotel, com a minha filha, com uma amiga. Meu marido tava de plantão, não tinha conseguido ir viajar com a gente. E aí eu levei uma amiga, falei, meu marido não vai, levei uma amiga. Tava lá de hotel, de férias. Eu recebo um comunicado, uma ligação. Olha, é pra voltar imediatamente. Eu, voltar pra onde? Tô de férias? Não, porque fechou tudo, vai encerrar tudo. E foi aquele caos. Eu nunca vou esquecer. Dia 14 de março. Né, de 2020. Pandemia, né? Foi quando começou. E aí, na época, o governador volta imediatamente pro trabalho. E aí, era e-mail, mensagem, tudo no meu celular. O celular não parava de tocar. E eu olhei pra minha filha, pra minha amiga, e falei, cara, eu tô no hotel, não vou voltar. Aí eu liguei pro hospital e falei, não vou voltar. Não, Helena, você não tá entendendo, você tem que voltar porque é convocação. Se você não voltar, você corre risco de ser exonerada. E eu, como assim? Eu tô de férias, eu tô viajando. Não, é pra voltar. Bom, enfim, voltei. E aí, eu voltava pro hospital, assim, eu não me enxergava mais ali dentro. Era um ambiente de medo, de pavor. E aí, passei ali a pandemia durante até o mês de novembro. Começou a morrer um, começou a morrer outro, porque os funcionários começaram a morrer. Então, isso começou a me dar um medo, um absurdo. Eu tinha asma. Eu falava, cara, se eu pegar esse troço, eu vou morrer. Então, começou a bater o desespero total. E eu pirei. Pirei de verdade. Assim, fui diagnosticada no final de 2020 com transtorno da ansiedade generalizada, conhecido como TAG. Né? E aí... Aí fui ladeira abaixo, por quê? Eu já tinha loja, só que eu tive que pausar a loja. E eu tava com tudo pronto pra iniciar a minha marca própria. Mas você tinha loja física, não? Não, só nunca tive loja física. Vender. Nunca tive loja ali. física, era só online, vendia ali pelo Instagram, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, não, Só que antes disso aconteceu uma coisa muito interessante. O que aconteceu? Eu falei, não, agora eu vou profissionalizar o negócio, vou fazer um site, né? Daqui a pouco eu volto lá na história da pandemia. Eu falei, vou fazer um site e vai ficar legal, vai ficar bacana. E aí eu fui pesquisar, e isso é muito legal de toda a jornada, porque eu fui pesquisar empresas que faziam site. Eu não tinha nada, eu não conhecia ninguém que vendia roupa, eu não conhecia nada. Eu era totalmente crua de tudo, né? De 18 anos de hospital, e de repente vou pra uma área totalmente desconhecida. Mas quando você foi fazer o site, você já tinha saído do hospital? Não, tava ainda. Mas era só pra não perder a linha cronológica. Tava ainda no hospital. E aí... Eu fazia as duas coisas. Eu trabalhava de manhã no hospital e aí à tarde me dedicava pra loja. Tá? Isso foi durante bastante tempo. E aí eu falei, achei um profissional que falou pra mim, olha, né, me apresentou lá, olha, aqui. E aí ele de repente falou assim pra mim, olha, isso aqui é o faturamento da loja tal, da loja X, da loja C. Eu olhei e falei, o que é isso aqui?
que esse monte de zero? Ele falou, esse aqui faturou 100 mil, esse aqui 300 mil, esse aqui 450 mil. Eu falei, mas quando isso? Ah, não, esse mês. Eu, quê? Como assim? Faturou 350 mil? Cara, eu quero isso pra mim. Ele Eu quero sair do serviço público. Não, eu quero sair. Como é que Chega! faz? Até babei aqui, gente. Eu quero isso pra mim. Eu vi aquele monte de zerinho, eu falei, mas isso aí, tipo, não, esse mês, eu, como assim? Pra mim era surreal. Por quê? Porque eu ganhava muito pouco ali, né? E aí eu fiquei vislumbrado, falei, não, eu quero isso pra mim, eu quero Não, esse e aí, faturamento. assim, o trabalho do servidor público, o que garante ali é a segurança, né? Porque você não pode ser demitida. A gente já vai falar Mas aí a hora que você vê que, Eu cara, falei, você o pode quê? fazer a tua própria segurança. Eu não ganho isso em um ano. Você tá doido? Não, vamos, como é que faz? Ele falou, a gente vai fazer seu site, do jeito que você quiser, beleza. Fechei com o cara. Só que acontece, eu não estudei nada, não fui perguntar pra ninguém, não fui pesquisar. Eu falei, não, vamos fazer esse negócio aí, eu quero faturar isso aí. E o que aconteceu? Eu falei pra ele assim, vamos fazer um negócio. E aí fiz. E aí, só que assim, na época, isso 2019, a mensalidade pra manter o site no ar, porque assim, o que acontece? Eu comecei com uma Ferrari, eu comecei indo pra uma Magento, que é uma plataforma, pra quem fatura 1 milhão, assim, né? Então assim, ele virou pra mim e falou assim, olha, na plataforma tal, você vai... Tudo perfeito. E aí, R$700 por mês pra manter o site no ar. Naquela época, era R$700 por mês pra manter o site no ar. Só pra você ter uma ideia, hoje eu pago 100. Você vê como eu errei. E aí, ele falou pra mim, olha, eu lembro que no dia que o site subiu, ele falou assim pra mim, pronto, Eliane, o site tá aí, é só vender. Eu falei, vender é fácil, eu faço coisa muito mais complicada no hospital, pra mim vai ser muito tranquilo vender. O que é vender? Eu posiciono o jugular no pescoço, vender pra mim vai ser fácil. Ai, coitado. Aí veio a primeira chapuletada da vida. Né? Você vai vender? Vai, tenta lá. Vai lá vender. E aí, o site subiu, e eu falei, tá, o que eu faço? Ele falou, agora você tem que fazer marketing. E eu, tá, mas... eu não sei fazer marketing, não entendo nada de marketing. Você tem 2 opções, ou você faz sozinha, ou você deixa com a gente faz pra você. Falei, tá bom, pode fazer. Já tá incluído lá nos R$700 porque eu vou pagar por mês, né? Ele falou, não, meu bem, é R$2.500 por mês que você vai ter que me entregar pra fazer o seu marketing digital, né? Uhum. Eu não tenho como fazer isso. Ele falou, então você vai fazer sozinho. E aí eu fui tentar descobrir sozinha. E aí o que aconteceu? 4 meses o site no ar, eu não tinha feito uma venda. E aí eu falei, não, peraí, calma, tem alguma coisa errada. Eu sou enfermeira, eu faço coisas complicadas, como é que eu não vou vender? Eu já vendo as roupas dentro do hospital, por que no site não tá vendendo? Como assim não tá vendendo? O site é uma plataforma de vendas. E aí, e aí foi a primeira crise. Porque foi muito difícil pra mim. Mas aí você ainda tava no hospital. Tava no hospital. E aí eu falei, mas... E aí eu foi horrível. Porque eu falava, o que eu tô fazendo de errado? E aí eu fui descobrindo, olha, não é assim. Você tem um e-commerce... É diferente de você vender em sacola. Você tá vendendo sacolinha, você tá lá no hospital, você não tá indo atrás das pessoas. Você tá entregando lá e fala, olha, o que eu tenho tá aqui. Boa. Então eu nunca precisei ir atrás de cliente. Por quê? Porque eu trabalhava no hospital, eles vinham até a mim. Posso fazer um gancho pra te pedir um ensinamento aqui? Hoje, se você puder ensinar agora para as pessoas que estão começando a vender qualquer coisa pelo e-commerce, pela internet, tem como você dar um passo a passo? Que você já aprendeu. Já. Então, o que a pessoa tem que fazer? A primeira coisa é se cercar de pessoas que já fazem isso. E foi o que eu não fiz. Eu errei muito por isso. Tá. Por quê? Porque eu não sabia que existiam lojas que você não pagava nada. E aí eu já meti a cara pagando R$700 por mês. Perfeito. Naquela época, porque assim, se você for olhar R$700 por mês naquela época, era muito dinheiro. Uhum. Hoje já desvalorizou bastante, mas naquela época era muito, né? Então, a primeira coisa é se cercar. Se cercar de pessoas que já fazem isso. Você tem que ir atrás dessas pessoas. Ser munida de informações, né? Você tem que ter informação. E não fazer com a primeira, porque eu fiz isso. O primeiro que se apresentou pra mim, eu fui lá e fechei com ele. Perfeito. Então eu errei muito, perdi muito dinheiro, joguei muito dinheiro fora. Perfeito. Segunda coisa. Segunda coisa é estudar o mercado. Eu também não fiz isso. Tá. Então, o mercado que a pessoa vai vender. Exatamente. A peça, por exemplo, né? no meu caso, independente de qual peça que seja, né? moda feminina. Eu fui lá e eu comprava o que eu gostava. Entendi, perfeito. Eu gosto disso, eu vou comprar, vou colocar na loja. Mas nem sempre o que eu gosto é o que vai vender. E aí você se lasca. Porque, desculpa a palavra, mas é porque assim, se você não estuda o que tá... Porque assim, a moda, por exemplo, hoje a minha marca ela é atemporal. Eu vendo roupa pra usar o ano todo, em qualquer momento. Dentro dessa moda temporal, eu tenho os braços, que a gente já vai conversar sobre isso, que é a questão da viagem.
que está sendo construída. Só que se você não estudar, não adianta você querer colocar um short X, sendo que não é isso que as pessoas estão buscando. Porque só você gosta. Porque você gostou. A gente teve uma gravação aqui com a Chay e ela é mentora, né, de lojistas. E a primeira coisa que ela falou é, cara, o lojista não pode comprar aquilo que ele quer. Ele tem que comprar aquilo que o mercado dele quer. Exatamente. Então, beleza, segunda coisa. Terceira coisa, estudar marketing. Começar do zero. Gente, assim, ó, vocês vão contratar marketing, vocês vão contratar social media, vocês vão contratar gestor de tráfego, mas vocês têm que entender o marketing. Porque E é o marketing raiz, não é o marketing digital não, né? São vários braços. É o produto, é o preço, é a praça, é a promoção, é tudo, influência, é tudo demais. Então, aquele momento foi pra mim, começou. Eu falei, opa, peraí, como assim eu não tô conseguindo fazer isso daqui? Porque pra mim, fazer aquilo que eu fazia no hospital era fácil, era fluido. E você terminou com marketing, e marketing é muito diferente de ser enfermeira, né? Não tem nada a ver. Nossa, 2 mundos completamente diferentes, Perfeito. né? E aí, nesse momento, eu comecei a ter as crises de ansiedade. Então, assim, só voltando lá naquele momento, né? Subi o site em 2019, né? Não vendi nada eu acho que eu fui ter a minha primeira venda depois de 5 meses no site. Pagando R$700 por mês. Começou a bater o desespero e uma crise. Fala, mas peraí, como assim, né? Teve um dia que eu vendi o que eu ganhei por mês e agora eu não tô vendendo nada no e-commerce. Porque pra mim, o que acontece? Era só você ir lá, subir o site, botar pra rodar e você ia vender. Perfeito. E botar aí, pra rodar o site, botar né? pra rodar o site. Sem anúncio pago, vai ser patrocinado, fácil, né? nada, né? As pessoas vão entrar lá, vão colocar vestido e vão me achar. Ah, imagina, né? Até parece que é assim. Perfeito. E aí... Deixa então eu trazer uma coisa aqui pra galera. Pessoal, olha só, o que ela tá falando eu acho que é super importante pra você que tá começando a empreender agora e tá vendo que existe a necessidade de se divulgar no digital. Quando a gente fala dessa divulgação no digital, uma das coisas que a gente precisa ter é um site ou uma landing page. Mas um site ou uma landing page nada mais é que como se fosse uma loja física. Não adianta nada você abrir as portas de uma loja e acreditar que as pessoas passarão na frente da loja e vão comprar só porque você abriu as portas. Pode ser que uma outra pessoa entre, compre e beleza. Mas existe um negócio que chama tráfego, que na internet a gente utiliza como tráfego orgânico, que são as coisas que a gente faz sem pagar, os anúncios que a gente faz sem pagar no nosso Instagram, ou o pago. Pode ser Instagram, pode ser Google, pode ser YouTube, tá? Então o que ela tá dizendo é, ela teve o site, ela montou a loja, mas ela não fez nenhum tipo de anúncio para que aquela roupa que ela estivesse vendendo chegasse no maior número de pessoas que são os nossos prospectos, para que eles se interessassem na roupa dela e realmente comprassem. Então, hoje, eu só entrei em contato com ela só tá aqui comigo hoje, porque o anúncio dela, o tráfego pago dela chegou até mim. Te alcançou. Exatamente, me alcançou. Me pegou ali no meu Instagram. Tava ali no Instagram rodando meu feed ou meus stories. Ai, que roupa bonita. Aí cliquei. A hora que eu cliquei, aí sim eu fui pro site dela. Tá certo? Certíssimo. Beleza? Prendeu essa? Se tiver dúvida, manda mensagem aqui pra gente. Bora. E aí, voltando àquele contexto que a gente tava. Em novembro eu afastei. Aí eu afastei de verdade, porque eu realmente vi que eu precisava afastar. E aí foi um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Porque eu afastei do hospital e foi assim muito triste, porque foi a primeira vez que eu afastei por uma questão emocional. Porque eu não tava doente. Um burnout, né? Literalmente, né? Exatamente. Uma crise, né? Emocional. E assim, de tudo. Então veio o conflito, porque a minha filha também estava tendo crise de ansiedade, eu estava tendo crise de ansiedade. Não estava vendendo no site, já estava infeliz no hospital. Então você imagina você misturar, botar tudo isso num saco, né? Fala que é um saco de gato. E eu carregar essa bagagem nas costas, e tendo que ir trabalhar infeliz. E aí o ápice de tudo foi, no momento de atendimento com o paciente, eu tive uma crise de pânico. Tive uma crise de pânico na frente do paciente. Gente, imagina uma enfermeira tendo uma crise de pânico na frente de um paciente. E foi horrível. Ali eu falei, tá na hora de parar. Eu preciso parar, eu preciso me encontrar, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo, porque nem o site tava fluindo e nem a minha vida no hospital. Na verdade, a vida começa a parar, né? Parou tudo, Não, travou. A vida para de fluir. Travou. E aí a minha filha começou a ter comportamentos, assim, complicados, né? É sistêmico. E eu né? nunca vou esquecer, eu levei ela no psicólogo com suspeita de TOD, Uhum. né? O transtorno
eu não lembro agora exatamente o nome, mas é como se ela estivesse enfrentando, e eu comecei a ter problemas, né, de comportamento com ela. Levei no psicólogo, contei tudo para ela que tinha acontecido, contei o que estava acontecendo comigo. Aí a primeira consulta é muito legal, né, porque a primeira consulta ela faz com a criança faz uns desenhos, ela conversa, a segunda com os pais. Como meu marido trabalha muito, foi só eu. E no final da consulta ela falou o seguinte, falou, Eliane, eu vou te falar uma coisa. Como é que é a sua rotina com ela? Aí eu falei, ela chega da escola, eu dou banho, troco. Não. Como é que é a tua rotina? Não tô falando disso, eu tô falando... O que você faz com ela quando ela chega? Eu dou comida, eu dou banho. Não, não tô falando disso, Eliane. Isso daí é tarefa de mãe. Isso aí toda mãe tem que fazer. Isso aí é obrigação. Necessidade básica de qualquer ser humano. Eu quero saber como é que é o seu... Como é o tempo de qualidade que você tem com ela? Aí eu... Tempo de qualidade? O que é isso? Onde eu acho isso? Na farmácia de comer? O que é isso? Ela, não, você não senta com a sua filha pra brincar, você não conversa com ela, você não leva ela no parquinho e tal. Aí eu... então, mas nenhuma pediatra falou que eu tinha que fazer isso, eu faço minha tarefa de mãe. Eu vou lá, levo e tal. Mas por quê? Eu tava totalmente transtornada pelas crises de ansiedade. E quem tem TAG sabe que é horrível. Horrível, horrível, horrível. Enfim, e aí, no final ela falou assim pra mim, quando a sua filha chega, você vai fazer a tarefa de mãe, que é dar banho, dar comida, fazer lição de casa. Isso é a tarefa de mãe. Qual que é o seu tempo de qualidade com ela? Brincar, assistir um desenho, conversar sobre isso depois, fazer um quebra-cabeça, um joguinho, desenhar, pintar com tinta, levar ela no parquinho, brincar com ela, sentar no chão. É isso que é tempo de qualidade. Isso você não tá tendo com a tua filha. Então, assim, não é a tua filha que precisa de tratamento, ela tá ótima, você que precisa de terapia. Aí eu, Eu? Como assim? Imagina, né? Aos auges dos 30 e pouco, nunca tinha passado terapia. Pra mim, eu falava, imagina, né? E aquele pré-conceito que eu tinha da doença emocional, até eu ser atingida por ela. Perfeito. Porque, assim, nada, não tem relevância até quando te atinge. Aí, quando te atinge, você fala, opa, onde é que eu tô? Então, pra mim, ficou confuso. Receber um diagnóstico de TAG, ao mesmo tempo, ter a minha filha com problemas também, e aí eu parei. Aí eu pausei e comecei a entrar numa imersão... Num processo profundo teu. Em mim, de autoconhecimento. E aí a minha pergunta era, aonde foi que eu me perdi? Porque do nada eu tava indo bem, passei a não gostar, aí agora fui fazer uma coisa que no começo deu super certo, agora também me perdi. Perfeito. E agora, o que eu faço? E aí eu fui procurar ajuda, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Terapia, passei com um psiquiatra, tomei os remedinhos, tudo certinho, fiz todo o tratamento certinho. Não é cuidar só do corpo físico, né? Não. É cuidar principalmente do corpo emocional e do mental. E eu né? diria mais, eu acho que o emocional talvez seja até mais importante do que você cuidar do próprio corpo. Porque uma mente forte, uma mente blindada, e eu tinha muitos pensamentos ruins. Às vezes eu deponhava contra mim mesmo, sabe? Isso aí. Sabotar, né? Eu me sabotava. Não, mas calma. Então, assim, fui trabalhar meus pensamentos, fui entender que eu tinha crenças limitantes, que eu tinha que trabalhar essas crenças, né? Inclusive, você fez uma sequência que me lembrou muito, assim, que me emocionou de vir lágrimas nos olhos, porque eu lembrei de toda a jornada que eu passei. Você fez uma sequência, umas 3 semanas atrás, de autoconhecimento e despertar. Que eu acho que eu não sei se tá nos seus destaques, mas deveria estar. Então, eu comecei... Brenda, fica a dica. Hashtag fica a dica, minha digital aí. Eu voltei 4 vezes naquela sequência, aí eu comecei... Eu falava, gente, eu passei por tudo isso. Ai, como seria bom se todas as pessoas pudessem ter esse despertar antes de você passar pelo sofrimento, se você pudesse fazer esse exercício de se conhecer. Então, eu fui lá. Quem sou eu? Por que eu vim? Por que eu tô aqui? Por que eu tô saindo? E assim, divorciar com a enfermagem foi muito dolorido pra mim. Não é nem divorciar, não é matar. É porque assim, eu falo, cara, é meu sonho, é minha vida. Matar, é. Como é que faz agora? Tipo assim, foi um sonho que você viveu por muitos anos e que um dia não faz mais sentido. E fui muito feliz durante muitos anos. Conquistei muitas coisas através disso. Então, era aquele sentimento, como é que eu vou... Eu só sei fazer isso. Quem sou eu sem ser enfermeira? Exatamente. Foi isso que eu fui buscar. Foi exatamente isso que eu fui buscar. E aí, olha, foram 1 ano e meio. E aí eu parei a loja, pausei a loja. Falei, não, agora eu vou parar tudo e eu vou cuidar de mim. Ótimo. Porque como é você que eu parou tanto a enfermagem quanto parei a loja? Tudo. Foi nesse momento que você tá falando aqui que você não ganhava dinheiro nem de um lado nem do outro? Eu recebia porque eu tava afastada. Ah, tá. Eu tava afastada do
pela perícia, né? Do serviço público é diferente, né? Tipo INSS, né? Tipo... É um tipo, mas não é bem o INSS, mas é próprio do Estado. Então, enfim, eu fiquei afastada me tratando, me cuidando. Então, lá, quinzenalmente, eu tinha minhas consultas com psiquiatra, né? Tomava os medicamentos, e fazia também não terapia. fez a loja nesse período. Não fiz porque eu não tinha condição. Tá bom. Posso te fazer algumas perguntas? Só Claro. pra gente linkar o Pode. passado com o futuro? Primeiro, você lembra qual foi a sequência que eu gravei? Que eu acho que é importante a gente trazer aqui pro pessoal. Que eu falava do quê? Qual? Despertar da consciência. Você falava de como é importante a gente ter esse autoconhecimento, que isso traz liberdade, né? De escolha. Exatamente. Tá ótimo, só pra eu conseguir conectar aqui. Você acredita que essa dor que você viveu, esse sofrimento que você viveu, e que pra você ainda não era claro do porquê você estava vivendo, ao mesmo tempo que foi muito dolorido, Muito. mas foi uma grande carta de alforria, assim, foi... Eu gosto muito da analogia da águia, não sei se você conhece, mas a águia, quando chega num período de vida, ela não consegue mais voar, porque ela já tá muito pesada, porque as penas estão com óleo, tá suja, as garras, elas estão muito grandes, então ela não consegue mais pegar as coisas quando ela precisa, e o bico, né, tá muito fora do normal e ele não consegue comer. E ela vai pra um lugar muito, muito, muito alto. Muito alto. E ela arranca todas as penas. Ai, que é uma história muito forte, né? Ela arranca todas as penas, ela arranca as garras e ela quebra o bico e ela se refaz. E eu imagino a dor, assim, que ela sente de fazer isso com ela mesma, mas é só depois disso, quando ela renasce, que ela começa a dar voos muito, muito, muito mais altos. Então você acredita que esse seu despertar da consciência, mesmo que tenha sido com muita dor, foi esse voo mais alto que você deu com a tua própria águia interna para hoje ser a empreendedora que você é? Sim. Porque o que acontece, Gleice, pra mim era muito difícil. Porque eu sempre fui muito autoconfiante. E isso... Da mente, bom, né? É bom. Sabe muita coisa aqui, mas não aqui, né? Não, é bom até certo ponto. Porque se você passa do ponto, vira arrogância. Prepotência. Se você diminui, se você não tem confiança nenhuma, vira baixa autoestima. Então eu não tinha nenhuma coisa nem outra. Eu tinha um excesso de autoconfiança. Era mais ou menos assim. O paciente não tem condição ali de puncionar, tal. Daqui que eu resolvo. O funcionário tá dando problema. Manda aqui pra mim, fica um mês aqui comigo. Então sabe aquela de resolver? Eu sempre fui muito resolutiva. E eu tenho, isso também fui trabalhar na terapia, tá? O perfeccionismo. Pra mim tinha que estar tudo perfeito. Aí pedi pra fazer um curativo. Cara, não ficava bom. Eu falava, olha, não ficou bom, vamos refazer. Não tá legal. Mas você tá vendo? Não parece que é Deus que te tira dessa Exatamente. vida cômoda, dessa Exatamente. vida cheia de glamour, de ego, e te fala assim, ó, vem E cá, é isso, filhona. você falou isso. O que acontece? O meu ego chegava antes. E aí, quando eu parei pra fazer esse despertar, esse autoconhecimento, eu descobri que o meu ego chegava antes. Que eu estava muito autoconfiante. E eu precisava passar por esse... É como se fosse depenar mesmo. Como se fosse depenar e falar, olha, calma. Tudo tem a sua importância. O que tá dentro? O que tá... Exatamente. Né? Então, assim, Essas penas que estão te deixando e era pesada. O que tá dentro? Terrível. E aí você descobrir que você estava num grau de arrogância é dolorido, é difícil. Olha, eu vou te falar que... Menos. Mas é aquilo que a gente começou no começo. Eu falei, vender? Pra mim vai ser muito fácil, eu faço coisa muito mais complicada. Imagina que eu não vou conseguir vender. Gente, eu adoro empreendedorismo no Brasil. Demais. Adoro. Cara, o empreendedorismo te coloca de frente com você todo santo dia. Exatamente. Ó, eu não sei se você já assistiu os programas, Já? mas eu falo frequentemente aqui assim, ó. Gente, eu acordo querendo empreender muito, eu vou dormir desistindo. Todos os dias, porque é tão desafiador. É muito. E é um exercício diário. E aí, pra mim, era inconcebível aquilo. Por quê? Porque é o orgulho, o ego, né, tava ali dominando. E aí, foi muito bom. Porque, assim, existem duas Elianes. Aquela Eliane e existe a Eliane de hoje, que tá em constante transformação. Bora pra essa? Vamos embora pra essa. Bora pra essa. Bora pra essa nova aqui. Do passado para o futuro, hein, Brasil? Do futuro mesmo, tá? Não quero saber hoje, por enquanto. O que é essa
Por que eu quero saber disso, tá? Aqui tem um conflito de interesses. Essa moda para mulheres que viajam. No caso, sou eu mesma, viu? Me acompanha lá no Instagram, porque eu sou blogueira de viagem, tá? Além do despertar da consciência. Eu falo de empreendedorismo, hotéis e despertar da consciência. Eu acho que você pode falar mais sobre isso. Tá? Meu, Porque, não são os hotéis lindos? Transforma vidas, demais. O que transforma a vida? Um hotel ou despertar da consciência? Ou empreendedorismo? Tudo. Então, assim, depois de toda essa jornada que eu fiz de autoconhecimento, e aí trabalhei muito isso na terapia, eu sentei e falei, bom, o que eu amo? Perfeito. O que arde no meu coração? E já ardia há muito tempo, né? Poxa, eu quero trabalhar com moda. Perfeito. Eu quero trabalhar com isso. Isso queima dentro do meu coração. Então, uma dica que eu acho que eu dou para todas as empreendedoras é... Você sabe que eu assisti recentemente o podcast da... Eu não lembro o nome dela, se é a Angélica, do Doce das Irmãs. Angélica Gomes. Angélica Gomes Matos de Oliveira. E ela fala que ela tá no CLT e aí ela empreende os fins de semana. Ai, que vontade de dar um abraço nela e falar, meu amor, coloca... Quando você dá a bronca, você tem que botar data. Vontade de vir aqui e falar pra ela, meu, coloca essa data logo, não espera. Põe logo essa data. E eu assim, assistindo e falava, meu Deus, fecha a data hoje, né? Vai, Gleice, porque eu passei por isso. Aperta mais, porque eu passei por isso, né? E aí chegou um momento que a minha terapeuta, ela falou assim pra mim, falou, Eliane, tá na hora de você colocar data pra terminar. Esse sofrimento tem que acabar. Deixa eu te contar uma coisa, então. Angélica tem data. Ah, que coisa E ela vai maravilhosa. deixar de trabalhar operacionalmente pra investir no Docinho das Irmãs. Que incrível. Quem não assistiu ainda esse podcast, recomendo fortemente, porque é muito bom. Assiste. É uma mulher bom. muito empreendedora. E aí, eu vi, eu assistindo, eu falei, nossa, eu me lembro exatamente... Peraí, ô Dan, põe o link desse podcast aqui embaixo, tá? Exatamente o momento, né, que você tem que ir acordar. E qual que é a grande sacada? É você, se você não tem esse despertar e essa consciência de que você precisa colocar data para as coisas acontecerem, nada vai sair do papel. Não acontecem. Então eu fiquei olhando e falei, poxa, a zona de conforto, ela é um lugar muito gostoso, confortável, quentinho, mas não te leva a lugar nenhum. Não te leva a lugar nenhum. Então, para mim, estar ali naquela situação, eu tô recebendo aqui, não tinha como eu trabalhar com a loja e realizar tudo que eu queria realizar com a loja, trabalhando no hospital. Então chegou um momento que ela falou assim, coloque data pra encerrar. Perfeito. Falei, tá bom, vamos colocar data pra encerrar. E por que surgiu a questão da viagem? São dois braços que a gente tem, né? Como é um hobby, uma paixão muito antiga, só pra você ter uma ideia, eu fui fazer minha primeira viagem pra Argentina sozinha. Então eu comecei a viajar sozinha. Sozinha. Então eu chamei uma amiga, chamei outra. Já era casada, não? Outra, não, solteira, né? 2012. Faz não. Não. Acho que foi 2012, enfim, não lembro. E aí eu falei, bom, chamei uma, chamei outra. Falei, pô, vamos viajar, eu queria conhecer a Argentina, aqui pertinho e tal. Nunca tinha feito uma viagem internacional, só viajava pelo Brasil. Não tinha ninguém, sabe o que eu fiz? Fui sozinha. É isso aí. Fui sozinha. Aí no ano seguinte, falei, eu quero ir pros Estados Unidos agora. Quero conhecer os Estados Unidos, quero conhecer a Flórida. Foi sozinha? Quero conhecer Orlando. Te convidei, chegou o ponto de eu chegar pra uma amiga e falar, vamos comigo. Eu pago tudo, só não pago tua passagem e os parques, que é caro. O resto você se vira. Ela virou pra mim e falou, não vou. Eu falei, você tá zoando comigo, né? Porque o preço de uma e duas... com frequência. O preço de uma e duas é o mesmo. Acontece com frequência. Então vamos, vai, minhas amigas aqui sabem. Se elas vão assistir esse podcast, elas sabem. Eu pago todos os 10. Aí pronto, já... Porque não é no mesmo? Você paga pra um, você paga pra duas, é no mesmo? É a mesma coisa. E ela não foi. Eu fiquei um pouco frustrada. Eu falei, quer saber? E eu sempre fui assim de... Se eu não for a minha melhor companhia, não adianta eu querer cobrar que o outro seja uma boa companhia pra mim quando eu mesma não sou. Mas eu quero saber da história aqui E eu fui sozinha. Não, do porquê você quer criar, porque ainda não criou, né? Essa moda tá em desenvolvimento, tá em desenvolvimento. Na quero... verdade, eu tenho algumas peças que eu indico para quando as clientes vão viajar. Isso, eu quero saber como que tá esse projeto. Esse projeto, ele tá no papel, né? Ele tá em desenvolvimento ainda. Legal. Então é o seguinte, eu vou criar um blog. O blog, ele já tá sendo criado, ele só não foi pro ar ainda, porque ainda falta algumas coisas, né? Então nesse blog a gente vai falar sobre viagem. Então, por exemplo, eu fui para Dubai. Poxa, o que você pode usar em Dubai?
O que eu te recomendo usar em Dubai? E aí eu vou falar dos locais que eu acho legal você conhecer. Pô, vai pro shopping, vai pro deserto lá que tem as moças dançando. E o que você vai vestir lá? E aí, junto com isso, vai ter lá o link pra cliente comprar aqueles produtos que eu tô indicando pra ela ir nessa viagem. Pô, você vai pra Espanha, o que as espanholas usam? Pô, elas adoram vestido, elas adoram saia. E é engraçado que dentro já da loja, do site, já tem roupas que tem o nome da loja. Por exemplo, o nome da cidade. O nome da cidade, né? Então, por exemplo, você vai pra Nova York, o que o pessoal usa em Nova York? Pô, Nova York é um... Qual que é o prazo disso? Já tá em desenvolvimento. Qual é o prazo, mocinha? Me dá uma data, 1 mês, pelo menos. Não, 6 meses, pelo menos. Pra Qual ir é pro o ar, mês, então? Pra ir pro ar, 6 meses. Pensa que esse programa é gravado, então... Setembro? Setembro, beleza? Setembro. Eu vou poder entrar nesse projeto aí? Claro! Gente, muito legal! Então tá, então agora a gente foi pro futuro com o teu negócio. Qual que é outro braço? Porque isso aí é muito bom. Na verdade são 2 braços. Então esse que é a minha paixão, que é viajar, que é estar em contato com outras culturas, com outros mundos, né? E aí junto com isso a informação. Porque você vai pra tal lugar, o que você precisa saber pra você ir pra tal lugar? Então, por exemplo, eu fui pra Israel. Não, e você vira uma influenciadora da tua própria marca, Exatamente. né? Mas aí, minha dúvida, agora eu tô falando de negócios mesmo, Sim. tá? Vou te fazer perguntas mais voltada pro seu negócio. Caso você não saiba responder, tudo bem. Que daí a minha ideia aqui é, enquanto eu te ensino, eu ensino o público também, Claro. tá? Por isso que é uma mentoria, né, da fábrica. Esse negócio é muito bom. Então, isso é como se fosse agora o objetivo da tua loja. Você quer se posicionar como uma marca que não vende apenas roupa, mas vende a experiência de mulheres, cara, que podem viajar para qualquer lugar e com a tua loja e linda. Entendeu? Tipo assim, isso é o objetivo. Se você tem um outro caminho, que é, não, tá bom, minha loja também vende pra qualquer um, tudo bem. Mas esse objetivo tá muito bom. Sim. E tem muita coisa que precisa ser feito aqui. Porque, com você, falando já que você vai fazer a parte do blog, eu que trabalho, né, no mercado digital, eu vejo que você tá começando a investir muito em inbound marketing. Que é esse marketing que entrega informação gratuita, mas em prol de vender coisas. Exatamente. Né? Pra você fazer inbound marketing, cara, é muito trabalhoso. É como se fosse um degrau daquilo que você passou lá atrás. Do seu e-commerce, que demora, não dá certo, tal, tem um monte de coisa. Então, a tua loja seria só isso num futuro? Ou não? Você ainda pretende vender pra... à toa, assim, aberto? A essência, ela é moderna e atemporal. Por que atemporal? Porque você pode usar em qualquer situação. Qualquer situação. Por isso que cabe nas viagens, Por isso né? que cabe, né? Hoje eu trabalho com revenda. Então eu tenho os meus parceiros que fornecem pra mim, né, a roupa já pronta. Porém, eu vou aqui falar agora em primeira mão, né? São pouquíssimas pessoas que sabem, mas eu já vou divulgar aqui. Já iniciamos a nossa produção própria, que era um sonho. Quem que tá te ajudando com isso? Eu tô fazendo. Na verdade, eu tenho a Mari, que é uma pessoa que já tá cuidando de todo o processo. O criativo é meu, né? O desenho é teu. Eu não sei desenhar profissionalmente, mas eu falo, olha, eu quero uma t-shirt. Por que t-shirt? A t-shirt, ela vai ser usada em qualquer lugar. Vamos fazer tal peça, vamos fazer tal outra. Então, eu já tô com a produção da marca própria, que aí sim é a minha identidade. Muito legal. É a minha carinha, sabe? A gente tem que contar essa história, hein? É muito legal. Então, assim, mas isso era pra ter acontecido em 2021. Eu procrastinei isso porque eu tive medo, eu tive insegurança. Que é a questão aqui do... desconhecimento. Exatamente. A varinha mágica para resolver um problema é o medo de arriscar, né? O medo de arriscar. Porque sempre foi confortável pra mim estar ali naquela posição ali, né? É o que eu te falei, eu nunca precisei ir atrás de nada. As coisas sempre vieram pra mim. Porque eu tava ali, pronta. Venha, né? E quando eu tive que fazer esse movimento contrário, Mas foi difícil. Você tá contando algo assim que é muito real. Quando a gente é seletista, quando a gente é servidor público, a gente não cria demanda. A gente não gera demanda. A gente recebe demanda. Exatamente. E sabe o que foi mais difícil? Quando a gente empreende, a gente gera demanda. Sabe o que foi mais difícil? Quando eu comecei a gritar. Eu vou sair pra montar... Você é louca? Como assim? Você vai sair do serviço público com o seu garantido ali todo mês pra fazer uma coisa que você não sabe nem se vai dar certo? Aí eu... Mas é por isso mesmo.
Eu tenho um risco de 50% de dar certo, 50% de não dar certo. É igual. Agora, assim, ficar aqui infeliz, vai me trazer o quê? Eu vou ganhar o quê de benefício? A morte daqui a pouco vai chegar e acabou sua vida. Vou ficar doente, enlouquecer todo mundo que tá em minha volta, porque era assim. Matar um paciente? Não é? Porque numa hora dessa, você alucina. Não, Total. sai fora. E aí, 90% das pessoas falaram pra mim, não saia. E aquilo me prendeu durante muito tempo. Então, o que aconteceu? Durante essa jornada, o que eu fiz? Eu me afastei dessas vozes e eu silenciei essas vozes. Que bom. Eu me afastei dessas pessoas que falavam, não vai dar certo. Não vai por esse caminho. Olha, fulano fez isso e se lascou. Fulano fez isso e quebrou. Eu falei, tudo bem, se eu tiver que quebrar 1, 2, 3 vezes, eu vou fazer até dar certo. Vamos pedir um negócio aqui que eu senti vontade? Brasil, manda um salve aqui pra gente. Sabe assim, escreve aqui no descritivo desse vídeo uma palavra de energia positiva pra quem tem vontade de empreender. Porque quando a gente tem vontade de dar esse salto, são tantas pessoas que puxam a gente pra baixo. E como nós somos a maior comunidade do Brasil de empreendedor raiz, vamos dar um salve aqui nesse descritivo desse vídeo. Exatamente. É isso, é energia, entendeu? Energia. É tipo, vai, força, fé, amor, que eu tô aqui, vamos junto, bora. E é solitária quando você faz essa migração, né, é muito solitário. Porque são pouquíssimas pessoas que estão ali pra te dar apoio. Não, a família tem medo. Muito. A família é a primeira que fala, não, pera lá. Muito. E aí eu falei, olha, eu tenho 2 opções. Ou continuar onde eu tô infeliz, porque não tem mais propósito isso que eu tô fazendo, ou eu arriscar. E o máximo que se não der certo, o que eu posso fazer? Eu vou pra um outro caminho. Uai, deu errado? Ué, né? A chance Você não vai pra um outro caminho, você monta um novo caminho. Exatamente. Porque assim... O empreendedorismo é lindo por causa disso. Você muda a rota. Não, e se você não muda a rota, você capina. Você arranca o mato que tá na frente, você vai no meio do mato, mas você vai. Não é assim? É exatamente assim. Não consegui, aqui o caminho tá fechado, então bora. É isso aí, vamos abrir um caminho novo. Então assim, durante todo esse período que eu falava, cara, por que isso aqui arde dentro do meu coração? E essas pessoas estão aqui me atrapalhando. E aí... Sai fora. Falei, opa, peraí, eu não vou mais te dar legalidade pra ficar opinando sobre... Porque quem dá legalidade... Porque as pessoas que falavam isso são pessoas que não tinham construído nada. São pessoas que não tinham negócio, são pessoas que estavam ali naquela zoninha de conforto. Tá bom, tá confortável. Não tá bom. Mas pelo menos aqui eu tenho meio garantido. Cara, isso me dá ódio. Eu falava, pelo amor de Deus, mas garantido é troco de quê? Da vida. Poxa, vai fazer o que tá... Você não tá feliz aqui? Vai pra outro lugar. Então, assim, esse movimento de sair, né, desse lugar onde não faz mais sentido, foi o que foi mais difícil pra mim. Mas que foi libertador. Muito legal. Muito libertador. Deixa eu entrar nas perguntas, que a primeira é: como foi exatamente o momento que você exonerou, que fala? Eu tô, na verdade, como advogado. Por quê? Que acontece? Quando você... 20 anos, se eu saio sem fazer toda uma transição, eu perco. É como se eu tivesse jogado... Então, assim, junto com o advogado, ele vai lá e ele vai tentar fazer uma forma de que eu consiga aproveitar esse tempo. Entendi. Como se fosse uma aposentadoria, coisa, né? Coisa no futuro, né? E aí você então tá nesse processo agora. O momento de decisão que eu falei, não, chega, não vai dar mais, foi em 2023. Que eu falei, que daí você parou de trabalhar como enfermeira. Exatamente. Tá. Não, aí eu não fui mais. E aí de 2023 pra hoje, tipo, tua vida evoluiu. Exatamente, mas mudou tudo. Porque assim, qual que é a grande mágica disso? Chega uma hora que se você não descobre por que você tá fazendo aquilo, você pode até ter sucesso por um tempo, mas ele não se sustenta. Ele não se sustenta. Porque se você não tiver claro quem você é e pra onde você quer ir, as coisas não fluem. Então, por exemplo, eu tenho um painel, que eu chamo painel de sonho lá na minha casa, não sei se você tem, mas é um painel de cortiça, onde eu coloco as fotos, não só de questão material, mas também de coisas que eu quero almejar. Vision board, né? Exatamente. Tem uns que chamam de painel extraordinário, painel de sonhos, e aí quando eu tô com vontade, não quero parar, quero desistir, eu vou lá e olho. Falo, não, peraí, mas ainda faltam algumas coisas pra eu tenho sonhos ali que eu preciso alcançar. Então, quando você tá muito claro onde você quer chegar, isso tem que escrever, não adianta só ficar no pensamento. Se você não coloca isso na ponta do lápis e você não coloca metas claras, específicas pra você chegar,
você não vai sair nunca do lugar. Porque vai sempre ficar no pensamento. Eu quero, sei lá, eu quero trocar de carro. Eu quero fazer aquela viagem dos sonhos. Mas o que você tá fazendo pra realizar isso? Se você não põe prazo. Se você não colocar prazo e colocar práticas pra você alcançar aquilo, nunca. Vai ficar só no seu pensamento. Perfeito. Muito legal. E aí, em 2023, então, você pôs um prazo, você mudou de vida, começou a construir tua própria vida empreendedora. Exatamente. Parabéns. Você leva algum aprendizado da enfermagem para agora o empreendedorismo? Levo. Uma das coisas que eu acho que é muito importante quando você tá dentro da área do hospital é você trabalhar sempre pensando no bem-estar do outro. Então, o que acontece? Hoje, eu me sinto muito, muito feliz quando eu recebo um feedback positivo. Isso enche meu coração de alegria, né? E aqueles feedbacks que não são tão positivos assim, eles servem como aprendizado para melhorar. Se eu não tiver esse feedback, por exemplo, seu, eu parei e falei, peraí, eu fiz alguma coisa, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso ser mais clara, eu preciso ser mais objetiva, eu preciso deixar claro aquilo que eu tô fazendo. Então, dentro da área da enfermagem, quando você vai atender um paciente, muitas vezes você faz isso de forma automática. É automático, né? Você vai lá, faz um procedimento e acabou. Quando você coloca amor e bondade naquilo que você faz... E intencionalidade. A entrega é diferente. Então, por isso que a Dani até perguntou pra mim, né? O que você faz, o que você entrega de melhor? Cara, sou eu. Porque quando eu faço alguma coisa, eu vou ali... Eu dou o meu melhor, sabe? Eu não consigo fazer nada meia boca, Gleice, nada. Tudo que eu faço é muita energia que eu coloco. Então, a mesma profissional que era enfermeira é a mesma profissional que a dona profissional da loja, que entregava tudo, que fazia... Olha, o que você imaginar. Às vezes eu ficava... Engraçado que minhas colegas falavam assim, tá fazendo hora extra? Porque eu saía fora do... A verdade é o seguinte, dá o horário, todo mundo quer ir embora, né? Às vezes eu ficava até 2 e pouco. Mas você tá fazendo hora extra? Não tô fazendo porque eu não terminei de fazer tudo que eu precisava fazer. Então, assim, essa entrega é muito genuína minha. Então, assim, eu falo que sou eu, cara. O que eu vou fazer, você pode ter certeza que vai ser o melhor. Muito legal. O melhor. Muito legal. E isso é o que me dá energia pra continuar. E aí, você validou o seu produto com o público antes de investir na confecção própria? Se sim, como foi esse processo? Não validei. Por que eu não validei? Porque como eu tô começando agora, eu preciso fazer uma pesquisa com todas as clientes, né? Pra entender qual é a necessidade delas, o que elas gostam, o que elas precisam. Pra produzir com mais assertividade, né? Pra produzir, a gente vai fazer esse mini drop, mas ele é um mini drop de experiência. Então eu vou colocar no mercado, eu vou apresentar para as minhas clientes esse mini drop que a gente tá fazendo. E aí eu vou ver como que vai ser a aceitação delas. Perfeito. Olha, o que eu preciso melhorar, o que tá bom. E aí, baseado com essas informações, eu vou criar, sim, a coleção que aí com mais produtos, com mais assertividade, para poder escalar o negócio de forma saudável. Porque a verdade é o seguinte, vender por vender é fácil, mas vender com propósito é que garante que você deixe um legado. Muito legal. Mas eu acho que esse negócio da viagem aqui é incrível. É muito legal. E não tem ninguém fazendo isso. Viu? Cara, é muito legal. Usa que o Colabora, viu? Com certeza. Depois fala com a Dani como que você pode trabalhar daqui de dentro com a gente. A Glaucia tá ali também vendo a gente. Dá pra você fazer muita coisa. Sim. Não Colabora Day, sabe? Mas Sim. usar os produtos do Colabora. Parabéns. Agora a gente vai chegar num momento teu, que é sobre a tua autoridade. É o seu momento da fama. Que você vai brilhar, entendeu? Quem é o seu público e como você os ajuda? Quem é o meu público? Olha, esse público, ele tá em constante transformação. Eu comecei a trabalhar com um público, né, lá atrás, quando eu comecei a criar a loja. E hoje eu vejo que, junto comigo, esse público também tá em transformação. Né? A questão de juntar a viagem, os looks de viagem e essas ideias é uma coisa nova. Ela não é nova de pensamento, ela não é nova na ideia, mas ela é nova na ação, né? Então hoje eu tenho mulheres que são mães, mulheres que trabalham, mulheres empreendedoras, mas mulheres que principalmente amam viajar, estar sempre bem vestidas. E eu tenho só pra resumir, por que isso começou a fomentar na minha mente de uma forma muito incrível. Eu passei uma situação muito constrangedora, muitos anos atrás, numa loja. Eu acho que muitas pessoas vão entender, vão se conectar. Eu fui numa loja para comprar um carro.
lá em São Caetano do Sul. Eu fui numa concessionária, eu entrei na concessionária e falei, olha, isso há, sei lá, 15 anos atrás. Você tem um vendedor, por favor, que eu queria ver um carro? E a moça, ela virou pra mim e falou assim, na verdade a loja que você quer não é aqui, é lá no final. Aqui é só importado. Eu olhei pra ela, falei, mas como assim? O que faz você pensar? E eu era aquela pessoa que eu ficava 5 minutos vermelha, mas eu não ficava o resto da vida amarela. Eu falava na hora. Tipo, era bateu, levou. Hoje não. Hoje eu já penso mais pra falar. Mas eu era muito impulsiva na fala. Mas que abusada essa vendedora! Falei, mas escuta aqui, o que faz você pensar? Que eu não quero um carro importado. Que eu não posso comprar um carro importado. Ela fez assim, ó. Aí eu olhei, eu tava de t-shirt, tênis e calça jeans. Nossa, eu ia estar de roupa de academia, toda bagunçada. Mas você sabia que ia acontecer isso comigo também, viu, gente? Eu fui comprar uma Porsche, mas eu não comprei. Mas eu fui uma Porsche. O cara não me deu bola. Tava eu e meu namorado com roupa de treino. Pois é, e aí você vê a importância. E aí foi ali que eu entendi. Eu falei, opa, peraí. E aí eu fiquei revoltada. Eu falei, você tá sendo discriminatória comigo. Chamei o gerente, não fiz barraco, não fiz nada. Só falei, olha, ela foi extremamente indelicada. Não gostei da forma como... Eu até queria comprar o carro, mas agora eu não quero mais. Ah, mas tá certo. Sabe? Passou-se uma semana e eu falei, não, eu preciso fazer esse experimento. E eu fiz. Passou uma semana. Foi toda linda. Deixa essa mina esquecer de mim. E eu fui lá na loja. Mas eu fiz escova no cabelo, eu me maquiei, botei um vestido, botei um salto, peguei a melhor bolsa que eu tinha e entrei na loja. A hora que entrei na loja, veio 3 vendedores ao mesmo tempo pra mim. Sabe? Eu olhei aquilo, eu falei, entendi. Então, a questão não sou eu, é o que está se apresentando aqui, né? É a forma como você quer ser vista. É a forma como eu me apresentei ali. Veio 3 vendedores. Você quer um café? Você quer uma água? Eu posso te ajudar? Qual carro você procura? Eu falei, na verdade, eu não procuro nenhum carro, não. Eu só vim ver uma mocinha que tava aqui na recepção, uma que ficava aqui. Não sei qual que era. Morena, tal. Morena, ela tá aí. Não tá. Eu falei, não, tudo bem, eu só queria dar um oi pra ela. Tchau, fui embora. E naquele dia eu falei, a forma como eu me visto, ela é extremamente importante pra me dar relevância, para as pessoas sentirem confiança. E no hospital era muito engraçado, porque eu sempre vesti muito bem. Eu sempre gostei de arrumadinha assim, bem vestida. E teve uma situação muito engraçada, Gleice, que assim, eu teve uma vez que eu fui de terninho, e era um terninho lindo, de risca de giz branco, e eu sempre ia de salto. Então as pessoas olhavam pra mim, elas falavam assim, nossa, eu passava uma credibilidade, sabe? E não importa se eu tava no Sírio, ou se eu tava no hospital público, estadual, eu me vestia da mesma forma. E aí, eu lembro que uma das minhas gerentes me chamou e falou assim, Eliane, posso te fazer uma pergunta? Eu, pode. Ela, por que você vem tão arrumada assim trabalhar? Você acha que você tá no Einstein? Eu falei, por quê? Não devo vir arrumada? Porque todo mundo vem aqui, as pessoas vêm como trapo, eu tenho que vir também? Não, eu gosto de me arrumar. Eu gosto de me apresentar bem pros meus pacientes. Eu gosto que eles olhem pra mim e falem, eu tô limpa, eu tô perfumada. Sabe, eu não gosto. E aí, eu falei, mas peraí, você tá chamando a minha atenção porque eu tô arrumada demais? Tô entendendo. Sabe? Então, assim... Como se existisse uma política, né? Do hospital público, você tem que Você tem que estar desleixada? Não, você tem que estar bem simples, e porque assim, você vai atender pessoas simples. Exatamente. E eu tava polida. Eu gostava de me vestir assim. Né? Não porque eu queria mostrar, não. Porque fazia parte. Eu falava, eu quero estar preparada para atender o meu paciente. Para que quando o paciente olhar para mim, ele veja que eu não tô ali... Eu tô ali pra dar o meu melhor. E o meu melhor envolve também a forma como eu me visto. Perfeito. Então, como você as ajuda? Entregando uma roupa de qualidade. Entregando coragem. Porque junto com tudo isso vem a coragem junto. Né? Que eu acho que isso é muito fundamental, é muito importante. E eu entrego também uma pessoa totalmente determinada a fazer com que não só os meus sonhos se realizem, mas que elas tenham, na memória delas, quando elas usarem aquela roupa, uma lembrança muito agradável. Parabéns, adorei. O que te orgulha na sua trajetória até agora? Sem sombra de dúvida, essa imersão de autoconhecimento que eu fiz, né? E a coragem de abrir mão de algo que estava muito confortável para empreender no mundo totalmente desconhecido.
Meu irmão, ele fica de me comprar uma batucada, mas ele não compra. Agora, é literalmente a mensagem pro seu público. Quero que você olhe pra câmera e fale desta nova campanha que chama, como que chama? Lançamento? Eu não sei como que chama no mundo da moda. Lançamento. Não é lançamento, é... Coleção? Coleção. Essa nova coleção. Olha pro seu público e fala, o que você vai falar pra eles? Da coleção nova? Você entendeu? Você vai trazer algo que vai acontecer ainda. Mas é uma prática tua, já é o visual board aqui em tempo real. Como se você já pudesse vender agora, assim, ó. O que você fala? São peças que vão vir carregadas de energia, de coragem, de transformação, mas principalmente de boas recordações. São aquela peça que você vai usar e você vai lembrar de momentos incríveis que você viveu usando ela. Na viagem! É isso. Caracas, que podcast bom, hein? Gente, vocês têm noção do que é isso? Da enfermagem para ser CEO do próprio negócio e, cara, do servidor... Chama servidor público também? Público, sim. Do servidor público para o empreendedorismo. Vocês se ligaram da força que veio, essas mensagens que ela tá passando pra gente, de que o mundo é construído por nós no agora, no momento presente. Quais são as coisas que a gente precisa ter? Tá presente no momento presente? Acho que você não sabe o que significa isso. Que eu estou aqui no agora e só o agora existe. Exatamente. Então, estar presente no momento presente só hoje eu posso fazer algo pra construir o meu futuro. E tem muita gente que espera o cenário perfeito, a hora adequada. Exato. E assim, se você ficar esperando o cenário perfeito, a hora perfeita, o momento ideal, você nunca vai construir nada. Nunca vai conseguir, porque não chega. É a gente que constrói. São oportunidades, você tem que Exato. agarrar as oportunidades. Então, estar presente no momento presente. Sentir a dor na raça. Como é que eu chamo? Eu falo normalmente sangue, suor e lágrimas. Eu costumo falar o seguinte: sonhe de noite, mas transpire de dia. Cara, e o meu professor de publicidade, ele falava 99% de transpiração e só 1% de inspiração. Cara, é fazer o bagulho acontecer. É ter um visual board, é ter um mapa de sonhos, de qual é meu objetivo, onde eu quero ir, pra onde eu quero chegar, as metas muito bem específicas ali, porque não adianta nada. Vamos fazer uma analogia aqui, ó. Desejo pesar 60 quilos, tô com 70, então logo, eu preciso eliminar 10 quilos aí de gordura, tá? Gordura, não de massa magra. Beleza, se são 10 quilos que eu preciso eliminar de gordura, o que eu preciso fazer para conseguir atingir esse objetivo? Essas são as metas que ela falou, olha que coisa maravilhosa. E o mais interessante é que às vezes você coloca assim, você colocou, eu preciso perder 10 quilos. E não vem perder não, vem só eliminar, porque senão você acha. Você encontra depois. E aí, eu preciso fazer dieta, tem coisas que não tá sob seu controle. Não. Então, o que você consegue controlar diante disso? Eu consigo comer melhor. Eu consigo fazer escolhas melhores. Eu vou comer um fast food ou vou comer uma salada com frango? Eu preciso me exercitar, eu tenho que exercitar. Então, assim, não é falar, eu quero. Não, vai todo dia. Não é na ilusão, né? Não é você não foca no objetivo final. Você vai construindo isso. Construção. Eu falo que é igual um bebê. O bebezinho não entra tão titiquinho na barriga da mãe? Não sai um bebezão lindo? Pois é. Não é aos poucos? É aos pouquinhos. Não é semana por semana que a mãe lá faz o ultrassom e vai vendo a evolução? Exatamente. É isso, essa é a nossa vida, gente. A gente só foca no final, no objetivo grandão. Só que você não para pra pensar que pra chegar lá no grandão, são pequenos passos. E são passos difíceis. Às vezes não são difíceis, mas são passos trabalhosos. E sem disciplina, você não chega a lugar nenhum. Ai, que delícia de podcast, Ai, que delícia conversar com você. Curtiu? Muito. Brasil, se tiver dúvida aqui, manda agora, tá? Que a gente manda pra ela, viu? Porque agora virou minha amigona do coração, tá? E detalhe, eu trouxe a calça. A calça que você falou que não veio no conjunto, eu trouxe pra você. Pega essa, Brasil, pega essa. Ganhou a calça.
Ai, eu adorei, que coisa gostosa. Vamos bater um papo, porque todo final de programa eu bato um papinho de mentoria comigo. Perfeito. Que daí eu te dou umas dicas do que eu já enxerguei pra ver o que você tá fazendo, o que você pode melhorar, qual é o risco. E aí tem esse papinho agora. Que No ótimo. bastidor, tá, gente? Gostou? Perfeito. Obrigada, Amei. viu? Que alegria estar aqui com você. Uma Ai, eu que satisfação. agradeço, nossa. Brasil, agora a gente olha pra aquela, porque ali é o nosso público aqui da fábrica. Brasil, olha que baita programa que a gente acabou, né, de fazer aqui pra você ver. Ai, pra você ver que assim, meu, tem uma chaminha dentro do teu coração que não tá bom, né? O lugar onde você tá incomodando você. Você acorda todo dia e alguma coisa te fala assim, olha, não tá legal isso aqui, mas você não sabe o que é. Dá atenção, ouve. Quem me acompanha realmente no meu Instagram pessoal, né? Que é o que a Eli falou aqui pra gente. Qual que é o nome da tua irmã? Elaine. Minha irmã Elaine. Eliane, imagina. Que a Eli trouxe aqui pra gente, que eu falo lá no Instagram bastante sobre autoconhecimento, sobre despertar da consciência, porque a minha vida inteirinha mudou a partir do momento que eu comecei a entender que absolutamente tudo que eu posso controlar, eu dou atenção. Aquilo que eu não posso controlar, eu nem ligo, gente. Sei E isso é autoconhecimento. Então você que tá aí do outro lado da câmera, que ouve o nosso programa, que tá aqui todo dia, toda segunda-feira, 6 horas da manhã com a gente, que você se sentiu tocado, e se você tem dúvida agora, manda na descrição desse vídeo, tá? Eu respondo, meu time responde, a própria Eliane aqui responde pra você, porque a gente quer realmente fazer com que essa comunidade vá muito longe no empreendedorismo. Mas principalmente, se você lembra daquela pessoa que tá passando por dificuldade, que quer empreender no mundo da moda, que é de repente um servidor público, não sabe o que fazer, manda esse material pra ela. Eu tenho certeza que talvez com essas palavras ela vai se despertar. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Quer deixar uma mensagem pro nosso público? Olha, se eu tivesse que deixar uma mensagem, seria um compilado delas, né? A primeira é... Primeiro, acreditar no sonho, né? Antes de acreditar no sonho, acreditar em si mesmo, porque... Várias pessoas podem dizer que você é capaz, que você pode, que você consegue. Se isso não tiver muito claro dentro de você, não adianta, né? O estímulo, ele tem que vir de dentro, não pode vir de fora. A segunda coisa que eu queria dizer é, faça com planejamento. Tá com medo? Planeja. Ah, eu preciso sair, eu quero sair desse emprego e pro outro. Faz planejamento. Aí, quanto tempo eu vou ficar aqui? Coloca data para as coisas acontecerem. Prazo, eu tava ali assistindo, falando, põe data. Coloca data. Olha, em 6 meses eu vou fazer um planejamento, vou sair daqui, vou me movimentar para ir para outro lugar. Exato. Outra coisa, nunca jamais flerte com a desonestidade. A desonestidade vai cobrar um preço muito alto e não vai te fazer chegar a um lugar de honra. Nossa, que bonito. Então, jamais. Eu já tive muitas possibilidades. E não é, a conta chega. Não adianta. Quando você é desonesto com Porque, outro, assim, a vida é desonesta com você. Acho que a única lei espiritual que ela é imutável é a lei da semeadura. Não adianta. O que você plantar, você vai colher. É Não seu pra você tem- mesmo. Plantou batata, vai colher batata, não vai querer colher a beterraba que não vai dar. Então é isso. E ser muito fiel aos valores. Muito fiel e não negociar eles. Porque quando você tem valores muito bem estabelecidos, é muito mais fácil. Não é que vai ser fácil, mas vai ser menos complicado você chegar onde você quer chegar. Quando você não abre mão dos valores que estão claros na sua mente. Muito legal. É isso. Gostou, Brasil? Então, manda pra quem você sabe que precisa ouvir. E deixa o seu comentário aqui. Eu te vejo na próxima segunda-feira, 6 horas da manhã, com mais um super programa Empreendedorismo na Prática e com mais um baita empreendedor. Obrigada! Tchau, Brasil! Olá! Eu cheguei para te mostrar o Colabora. Vem cá! O primeiro ambiente instagramável de Santo André. Nós contamos com cozinhas, estúdio, salas instagramáveis, a outra sala instagramável também é linda.
Um espaço lindo para você poder tirar fotos, fazer workshops, lançamentos, eventos, vem ver. Temos a nossa sala de reuniões. Nosso coworking. E a nossa produtora, contamos com 2 estúdios profissionais, um de chroma key e um de podcast. E aqui é como se fosse um refeitório. Tem geladeira, tem armário, tem lugar para impressão e tem uma cozinha de apoio, caso você precise esquentar alguma coisa. O Colabora, ele é composto por 3 soluções para profissionais do marketing digital e criadores de conteúdo. A gente traz uma solução de coworking, produtora audiovisual e também espaços instagramáveis para você poder criar seu conteúdo aqui dentro com a gente. Vem pro Colabora!